Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 7, do verso 38, 37 ao 39, só 3 versos. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que no meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. E este Moisés que esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falou no monte Sinai, e com os nossos pais, foi ele quem recebeu a palavra viva para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. Que o Senhor em nossos corações aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus. O livro de Atos é um manual da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Atos, ele conta a história da igreja após Cristo ter sido assunto ao céu. O livro de Atos mostra os atos do Espírito Santo, não dos apóstolos, mas do Espírito Santo agindo na igreja de uma forma tão extraordinária e magnífica. Vai começar os discípulos reunidos no cenáculo, eles recebendo de uma forma tão extraordinária a presença, o revestimento de poder que o Espírito Santo dera a cada um deles. Eles naquele momento começaram a falar em línguas, que eram idiomas de todas as pessoas que estavam naquela festa, conhecida como festa do tabernáculo. E eles pregaram Jesus Cristo naquele momento de uma forma tão extraordinária. A ação de Deus era tão miraculosa e poderosa, que quebrantou os corações de quase 3.000 pessoas que se renderam a Cristo naquele dia. A igreja do Senhor estava crescendo e avançava de uma forma tão magnífica e extraordinária. A ação de Deus naquele momento era algo tão extraordinário, tão magnífico. Quando o apóstolo vai no momento de oração, entrar no templo, nas portas formosas, tem um paralítico pedindo esmola, e ele diz: não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A pregação se expandiu de tal forma que a igreja passou a quase 5.000 pessoas. Algo tão extraordinário, tão magnífico. A ação de Deus naqueles dias era algo que quebrantava corações, transformavam vidas, curavam enfermos. Quando você continua a ler o livro de Atos, você se depara com a manifestação do poder de Deus e o impacto que a pregação de Jesus Cristo causou, não só em Jerusalém, mas nas cidades vizinhas, que viam as pessoas das cidades vizinhas e traziam os seus enfermos e colocavam nas ruas, e elas acreditavam que somente pela sombra de Pedro
pessoas seriam curadas, pessoas seriam libertas. Tamanha era a manifestação de Deus, e a igreja passou a ter uma multidão de pessoas. Começaram algumas situações. As viúvas dos helenistas, dos judeus da diáspora, tinham sido esquecidos. E aí eles elegeram 7 homens. Esses homens, eles tinham umas qualidades interessantes. Cheio de fé, de sabedoria. Só. O que retrata a respeito deles. Que eles eram cheios de fé e de sabedoria. Alguém que tinha muita fé, acreditava no poder de Deus, acreditava no sobrenatural de Deus, e tinha muita sabedoria no trato, no lidar com as pessoas, no falar com as pessoas. Quando eram questionados sobre algumas coisas, havia sabedoria da maneira de falar, de uma forma muito especial. Um desses que foram eleitos, o nome dele era Estevão. E a última vez que eu preguei nessa igreja, eu preguei nesse texto. Atos, capítulo 7, verso 1 ao 16. E eu preguei esse tema. Qual é a sua resposta de fé? Porque no capítulo 6 você vai ver ainda Estevão sendo arguído de uma forma muito dura pelo Sinédrio, que acusava Estevão de 4 coisas. Acusavam ele que ele estava declarando que o templo era algo obsoleto, não era mais necessário. Eles disseram que Estevão blasfemavam contra Moisés, mas também blasfemavam contra a lei, e trazia inovação no culto, no momento de adoração, inovação religiosa, de tal forma que aquilo estava prejudicando, segundo o Sinédrio, estavam prejudicando o culto a Deus. E tomaram a liderança e levaram sobre o Sinédrio e deram essas acusações. E no capítulo 7, ele vai responder a essas acusações. Ele responde todas essas acusações de forma bem clara e pontual. Ele vai destrinchar com um panorama histórico de uma forma tão magnífica. O capítulo todo, ou quase todo, ele vai se deter em falar a nação de Deus de uma forma tão especial, dando um panorama do Antigo Testamento, começando com o chamado de Abraão, falando dos pais no Egito, da vida de Moisés no deserto, o tabernáculo do testemunho. E Estevão vai concluir com uma repreensão ao Sinédrio. Ele conclui o capítulo 7, repreendendo esses homens e acusando esses homens de matarem a Jesus Cristo, acusando esses homens de serem idólatras, acusando esses homens de não entenderem os princípios de Deus. E por isso ele faz uma exposição tão grande, para que essas pessoas que ouviam pudessem compreender o porquê Estevão falava o que falava e pregava da forma que pregava, para que eles pudessem compreender e entender que a interpretação estava errada por parte do Sinédrio em relação ao culto, à adoração, o templo, a lei e a Moisés. Sabe, irmãos, o que Estevão está fazendo? Ele está chamando a atenção àqueles homens que, apesar de terem estudado tanto,
Eles não conheciam de forma profunda a palavra de Deus, os princípios de Deus, de tal maneira como era apresentado e revelado em Jesus Cristo. Nós iremos deter a nossa pregação do verso 17 até o verso 42 desse texto. E eu queria que você parasse e pensasse: como é que você tem acreditado em Cristo? Como é que você tem falado a respeito de Cristo? Como é que você tem vivido com Cristo? Porque me parece que nos nossos dias, muitas pessoas têm as mesmas confusões que o Sinédrio teve e não aceitaram a pregação de Estevão. Me parece que nos nossos dias, muitas pessoas não têm uma ideia, mesmo membros de uma igreja correta, a respeito de você mesmo, a respeito de Deus e a respeito da sua fé. Porque parece-me que algumas pessoas acham que ser crente, por exemplo, não há nenhuma diferença em relação ao mundo. Não há nenhuma diferença. E há um mau entendimento do Evangelho nisso. Então, me parece que as pessoas não compreendem isso e acham, a minha religião é protestante, mas eu posso fazer qualquer coisa. E me parece, até citei hoje de manhã, que algumas pessoas leem o texto como se fosse pela metade. Quando o apóstolo Paulo diz: todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém e nem tudo edifica. E aí pega a sua primeira parte que diz: tudo é lícito, e começa a fazer tudo, achando que você deve viver essa vida. Eu quero te dizer que você não entendeu o Evangelho. Em contrapartida, há grupos de pessoas que são tão legalistas, que colocam fardos tão grandes em pessoas, e eles nem conseguem carregar a retrato do Sinédrio naquele período. Mas parece que nos nossos dias não há, então, uma compreensão de quem somos como povo de Deus, filho de Deus, irmão de Cristo, co-herdeiro das bênçãos eternas. Parece que não temos noção quem somos. E aquela velha história de crente Raimundo parece que é algo muito, muito comum nos nossos dias. Ou, pior, né? Tinha um cara que dizia que há muita gente na igreja que é crente quiabo. Quando você vai pegar, escorrega. Sempre é lá tangente. Infelizmente. Isso nos mostra que há um entendimento errado, errôneo, dos princípios de Deus. Muitas vezes, esse entendimento é tão danificado. Sabe por quê? Porque a pessoa começa a entender a graça comum. E entender que Deus, na sua infinita bondade, age no mundo retendo o mal e dando sabedoria às pessoas para fazerem coisas boas. E muitos crentes se perdem nisso. Ontem alguém me perguntou: o senhor acredita que uma vez salvo, salvo para sempre? Eu disse sim, sim. Eu creio fielmente nisso. E a pessoa me disse assim: então para que evangelizar?
Para que ter uma vida santa? E eu respondi a pessoa assim: nós evangelizamos porque entendemos que a ordem de Deus é evangelizar, é falar de Jesus Cristo. E porque temos uma vida santa, porque Cristo nos santificou. E se Ele nos santificou, há uma responsabilidade no homem de viver e fazer a obra de Deus e buscar a santidade continuamente em sua vida, em sua casa, em sua família. Mas parece que essa doutrina mal entendida faz com que as pessoas entendam que pode fazer todas as coisas. Cuidado, você não compreendeu o Evangelho. Cuidado, você talvez não é crente. E eu terminei dizendo a pessoa assim: quem é salvo não perde a salvação, porque o que Cristo fez, Ele fez definitivamente. Mas tem muita gente na igreja que não é salvo. Tem muitos membros nessa igreja e em qualquer outra igreja que compreende só racionalmente algumas coisas a respeito de Deus, mas o seu coração está longe de Deus. A retrato dos fariseus, eles rejeitaram ao próprio Cristo. Quando no texto que eu li, onde o texto Estevão acusa o povo de ter rejeitado a Moisés, essa acusação é muito séria. É uma acusação que diz: olha, assim como rejeitaram a Moisés e a lei de Deus, muitas pessoas têm rejeitado a Cristo hoje. E é interessante que o último verso que eu li, o verso 39, diz: e no seu coração voltaram ao Egito. E no seu coração voltaram ao Egito. Há muita gente idólatra dentro da igreja. O tema de nossa mensagem é a resposta em relação a Moisés e a lei, já que na primeira parte, nos primeiros 16 versos, ele vai falar que Deus agiu sem o templo. Deus chamou Abraão de uma terra estranha, de um povo que não adorava a Deus. E Deus faz de Abraão uma grande nação. E aí ele vai dizer o quanto Deus agiu, se revelou e ajudou e manifestou poder, graça a Abraão sem templo. Porém, agora ele se detém, do versos 17 em diante, a sua resposta é a acusação em relação à lei e a Moisés. Porque ele era acusado de não aceitar os ensinamentos de Moisés. Ele era acusado de rejeitar o que Moisés tinha ensinado. E é interessante que Estevão, ele olha para Moisés e ele vê Moisés como um tipo de Cristo. E ele vai, no seu discurso, trabalhar essa ideia, para que eles, os sinédrio, pudessem entender que ele não rejeita a Moisés. Quando você olha a história de Moisés, o verso 21, mantém a Bíblia aberta aí, quando Moisés escapou por pouco da morte nas mãos de Faraó, você lembra de Jesus Cristo, menino. Porque você lembra que no período de Moisés, Faraó mandou que as parteiras matassem todas as crianças. Todas.
E Moisés foi preservado 3 meses na sua casa. E quando via que não tinha solução para esconder mais aquele menino, coloca ele em um cesto, em um riacho. O cesto foi betumado para que não afundasse, não entrasse água, até que a filha de Faraó pega. Quando você vê no período de Jesus, os 3 reis magos vão até o palácio e fala da estrela da visão. E eles pesquisam a palavra e vê que Jesus ia nascer em Nazaré, em Belém. E Herodes diz bem assim: vá, e quando encontrar o garoto, volte. E nós iremos adorar. E os magos do Oriente, não 3, mas os magos, eles dizem que há 2 anos apareceu a estrela. E aí Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Deus, na sua infinita bondade, adverte a José e Maria, e ele sai para o Egito. Onde Moisés nasceu? No Egito. Mais uma outra semelhança. Moisés não era uma criança comum. E o verso 20, ele vai declarar essa verdade, que Moisés não era uma criança comum como qualquer outra criança. O verso 20 diz: por esse tempo nasceu Moisés, que era famoso aos olhos de Deus. Ou seja, ele não é qualquer criança. Aos olhos de Deus é alguém especial. Aos olhos de Deus é alguém diferente. Assim era com Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. E isso você pode ver em Lucas 2:52. O mesmo autor de Atos e de Lucas escrevendo e entendendo esse paralelo entre Moisés e Cristo. E interessante que as mesmas palavras que Cristo recebeu, no verso 22, Moisés também recebe. Ele cresceu em sabedoria e estatura. E você vai ver no verso 22 que ele foi educado em toda a ciência. Ele foi educado com os melhores professores, com o melhor ensino. Ele foi educado para ser um possível faraó. Possível. Havia outros antes dele, mas possivelmente ele poderia ser alguém assim. Quando você continua olhando, você vê que Moisés era poderoso em palavras e ações. Um tipo de Cristo, alguém que falava e causava espanto, alguém que falava e causava comoção, alguém que falava e falava diferente dos demais. Moisés é um tipo de Cristo. Então, a essa acusação, a resposta de Estevão é: não, vocês não compreenderam. Eu entendo que Moisés é um tipo de Cristo. Eu entendo que Moisés se parece com Cristo. Eu entendo que Moisés e Cristo têm uma correlação, porque Moisés apontava a alguém maior, a Cristo, Senhor, Salvador, Supremo. Moisés apontava àquele que iria vir, aquele que iria restaurar todas as coisas, e em certa medida Deus manifesta o poder redentor, libertador na vida de Moisés. Ele continua o seu argumento dizendo: eu não desprezo a Moisés, porque entendo que o poder redentor de Deus estava na vida de Moisés. O poder libertador do Deus Todo-Poderoso, do Deus fiel, do Deus presente, do Deus real, se encontrava
em Moisés. E para argumentar essas coisas, ele vai dizer que Deus levantou Moisés no Egito. Foi Deus que preservou a sua vida, verso 17 ao 22. Foi Deus que levantou, Deus o que guardou, Deus que dirigiu a sua história, Deus que coordenava todas as coisas. Foi Deus que fez com que a filha de Faraó amasse Moisés. Foi Deus. Ele está dizendo que Deus que providenciou a ida de Moisés a Midian. Foi Deus que fez com que Moisés fugisse. Você já parou para pensar a influência que Moisés tinha? Alguns historiadores dizem que Moisés e Ramassés tinham a mesma idade. E sabe quem era Faraó no período de Moisés? Ramassés. Cresceram juntos como irmãos. Todo mundo sabia que Moisés era judeu. Mas ele foi tratado e criado como filho de Faraó. Você acha que ia acontecer com Moisés alguma coisa por ter matado um egípcio? Na sua mente acha que ele foge por causa disso? Não iria acontecer nada com ele, a não ser alguma repreensão. Você acha que ele iria ser preso, iria ser destituído? De maneira nenhuma. Então é Deus que providencia a sua ida para Midian. É Deus que está conduzindo, dirigindo a história de Moisés. E Estevão está dizendo assim: Deus conduziu a vida dele. Ele apontou alguém maior, superior. Ele apontava a Cristo. Os versos da própria palavra de Deus vai dizer, o próprio Moisés falando essa verdade, que Deus iria suscitar no meio de vossos irmãos um semelhante a ele. Sabe, irmãos, o que Estevão está declarando é: vocês não atentaram, o semelhante a ele é Cristo. E Deus que conduziu a história de Moisés, foi Deus que conduziu a história de Cristo. E outra coisa, é Deus que conduz a nossa história, é Deus que conduz a nossa vida. Ele acreditava nisso. Ele diz: olha, Deus comissionou Moisés no Monte Sinai, no Monte de Deus. Foi Deus que o comissionou. Uma terra distante, uma terra longe da terra prometida, Deus chama ele. E quando Deus chama, diz: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisa é terra santa. Aquele monte não tinha nada de santo, mas a presença de Deus o torna santo. O monte não é santo em si mesmo, mas porque Deus está ali, o monte se torna santo. Se Deus está aqui, esse lugar é santo, mas nesse templo não há nenhuma santidade em si mesmo. Nessas paredes não há nenhuma santidade. A santidade está no Deus que está no meio da igreja, no Deus que está no meio do seu povo, no Deus que dirige a história, no Deus que chamou Moisés, no Deus que chama homens e mulheres para serem embaixadores dele aqui na terra. A igreja deveria entender isso, e esses homens não compreenderam. Depois ele vai falar a respeito da lei. Estevão diz: olha, vocês me acusam de negligenciar a lei.
eu não negligencio a lei. Eu não quebro a lei. Para entender que lei é essa que ele está falando, a lei do povo judeu tinha a lei civil, ou seja, uma lei da nação, que está na palavra de Deus também, mas algo só direcionado ao povo judeu, à nação judaica. Havia as leis cerimoniais, ou seja, leis relacionadas ao culto, como se deve apresentar o culto, a adoração, a oferta, os sacrifícios, e aí vai. Então, toda essa lei aqui só se via para o povo judeu. E Estevão, como um judeu, ele seguia essa lei. Essa outra lei, chamada lei cerimonial, Estevão já ensinava que já não era mais necessário, porque essa lei apontava a Cristo. Todos os rituais do Antigo Testamento, toda a expressão de louvor, de adoração, apontava a Cristo. Toda a expressão do templo, dos costumes, dos ritos, não havia mais nenhuma necessidade, porque tudo convergia em Cristo, e se Cristo veio, já não é mais necessário nenhum sacrifício, nenhum holocausto, nenhuma festa de pães asmos, de Pentecostes, não é da dedicação, não é mais necessário. Todas elas apontavam a Cristo. Não sei porque tem igrejas que insistem em fazer a festa do tabernáculo. Não sei porquê. Não havia necessidade nenhuma mais. E a lei moral. Estevão queria deixar bem claro que ele nunca tinha quebrado e nem negligenciado essa lei. Então, dos versos 38 ao 43, ele vai defender a acusação em relação à lei. A lei civil, ele cumpria. A lei moral, revelada no Decálogo, ela não mudou em nada, ele cumpria. E a lei cerimonial, ele entendia que apontava para Cristo. E aí, para entender a respeito da lei, ele começa nesse panorama do Antigo Testamento, falar que Moisés recebeu a palavra viva para nos transmitir. Mas o povo daquele período, que entenderam que Moisés recebeu a palavra do próprio Deus, e os sinais, os milagres atestavam isso. Aquele povo, mesmo assim, a rejeitou. Entendia Moisés como mediador entre Deus e o seu povo. O povo tinha essa compreensão intelectual, racional. Eles tinham essa compreensão que Moisés era o mediador entre Deus e o seu povo naquele período. Mas mesmo assim eles rejeitam a Moisés. Ele revela que a revelação e a obra de Deus não pode ser limitadas à lei que Moisés havia dado à nação. Porque se você ler Levítico vai ensinar, quem passou pela leitura aqui, leu. Quem leu esse ano Levítico aí? Pronto. Esse ano. Levítico foi esse ano, não estou equivocado. Quando você vai ler Levítico, você vê Deus falando a respeito da saúde. Da saúde. Você vai fazer lá o número 2, o que você faz? Enterra. Ele fala isso lá.
Talvez você passou assim, batido e não viu. Mas ele fala isso. Ele fala assim, se alguém ficar doente, tal, tira do arraial. Sabe o que ele está dizendo? Para não contaminar outros não ficarem doentes também. Se você leu, você viu isso que eu estou te falando. Então, irmãos, ele está dizendo assim, olha, esse negócio é limitado. Nós vivemos um novo momento. Nós vivemos um novo período. A lei civil é limitada ao povo judeu. A lei cerimonial apontava a Cristo. Era algo limitado. Era só uma demonstração do que iria acontecer. Sabe, irmãos? Mesmo assim eles não compreenderam. Mesmo assim eles não entenderam que Deus é um Deus que se revela. E eles rejeitaram. A Moisés, segundo o verso 39, diz: eles rejeitaram, adorando a um outro Deus, e no seu coração eles voltaram para o Egito. E houve uma punição de Deus por causa disso. Houve uma manifestação do juízo de Deus por causa disso. Por causa da rejeição a Deus, o Evangelho, houve um juízo de Deus, houve uma manifestação. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a história, vemos que o Sinédrio rejeitou a Deus, olhamos para o texto bíblico, vemos que Estevão foi morto. Quando olhamos para a história de Israel, vemos que anos depois de Estevão ter pregado isso, o templo foi devastado no ano 70 depois de Cristo. Houve guerra entre os romanos. O povo foi dizimado. Ou seja, a rejeição a Deus. Há complicações. Sabe, quando você rejeita o Evangelho com suas práticas, há juízo de Deus para a sua vida. Quando você rejeita a verdade de Deus, há uma manifestação de juízo. Nem tudo o que o povo passa é por causa do juízo de Deus. Mas muitas coisas é por causa do juízo de Deus. E a mão de Deus é poderosa para abençoar e para apertar. Aqueles homens estão ouvindo um discurso desse, a respeito das acusações que eles fazem. E mesmo assim, eles rejeitam a Deus manifesto em Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpriu a lei cerimonial. E a lei apontava para ele. Jesus Cristo cumpriu a lei civil por ser judeu. Jesus Cristo cumpriu a perfeita lei moral. E foi o único que cumpriu. Jesus Cristo, ele recebeu o castigo da quebra da lei. O juízo de Deus, para que você não recebesse. Ele recebeu no seu lugar, para que você pudesse ser abençoado. Ele recebeu para que você não fosse amaldiçoado, mas fosse bendito. E o que você tem feito em resposta a esse amor de alguém que cumpriu a lei, então não merecia nada. Cumpriu a lei moral que nenhum homem tinha cumprido. Ele cumpriu. Ele não merecia nenhum dano. Todavia, ele recebeu o castigo da lei.
Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Ele recebeu o castigo da lei, morte, e morte de cruz, que era uma morte maldita, para assumir o seu lugar. Sabe, é isso que Estevão, nas entrelinhas, está ensinando. É isso que nós devemos aprender. E em resposta ao que Cristo fez, o nosso coração tem de se encher de gratidão, de louvor, de adoração, de magnificação ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus do impossível, ao Deus verdadeiro, ao Deus real, ao Deus que está aqui. Porque o Deus de amor levantou um profeta semelhante a Moisés, mas muito maior que Moisés, para ser o meu libertador, o seu libertador, para assumir o meu lugar, o seu lugar. Esse Deus falou face a face, para que eu e você, em gratidão, possamos ouvir a palavra de Deus e ser alguém que transmite a palavra de Deus, palavra viva, que transforma, que cura, que restaura, que muda toda e qualquer situação. Mas quando você rejeita o sacrifício de Cristo, rejeita o próprio Cristo, você volta para o Egito. Você se torna de novo preso. Ou seja, nunca foi liberto. Qual é a sua compreensão do Evangelho? Se a sua compreensão é essa, seu coração se enche de alegria e gratidão a Deus. Você recebe a palavra dele e você transmite. Você é um canal abençoador de Deus. Porque Jesus vive, ele venceu a morte. Mas louvado seja Deus, porque Deus nos amou de uma tal forma, ao ponto de se doar, para que nele eu pudesse ter vida e vida em abundância. Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. O Evangelho puro e simples era o que o Estevão fez a fazer um panorama histórico do Antigo Testamento. Ele fez isso. Falou do Evangelho. Que coisa linda. Uma vez um professor meu disse: há igrejas que, se entrarmos e alguém estiver pregando o Antigo Testamento, não há diferença de estar em uma sinagoga. Nenhuma. Talvez até mais fraco uma exposição do que na sinagoga, porque falta compreensão. A igreja tem de apontar para Cristo. A glória tem de ser em Cristo. E todo o texto do Antigo Testamento fala de Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar e te agradecer, porque tu assumiu o castigo da lei no nosso lugar. Deus, tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia da vida do teu servo, da tua serva, que está nesse lugar e não tem essa compreensão do grande amor com o qual o Senhor nos amou. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, em nome de Jesus, com teu poder e graça e com tua palavra viva, possa gerar vida no teu servo, na tua serva, em nome de Jesus.
Coloca desejo em vossos corações de santificação, de louvor, de adoração, de busca, de rendição ao Senhor e ao seu senhorio. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Trabalha na mente e nos corações. Usa o teu povo como instrumento teu para semear tuas boas novas na vida de muitos que precisam de libertação, que precisam experimentar o poder redentivo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Usa o teu povo, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe, amém.